Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao tutorial de Julia. Nós estamos no tutorial de Julia básico. Esse é o terceiro tutorial. Lembrando que eu faço gravação ao vivo dos tutoriais. Então, caso você queira participar, fazendo pergunta, tirando dúvida, sugerindo temas, você pode vir no Twitch me ver. Ok? Então, hoje eu vou falar sobre vetores e matrizes. Então, vamos começar colocando aqui. Então vamos falar sobre vetores e matrizes. Um dos motivos do Julia ser uma linguagem muito usada na computação científica é justamente o fato de poder trabalhar com vetores e matrizes de maneira eficiente. Então, criar vetores e matrizes é bastante simples. A gente tem aqui uma sintaxe que veio do MATLAB. Então você tem um vetor de zeros de tamanho 5. Tá? Você pode fazer um vetor de 1 de tamanho 3. Você pode fazer uma matriz 3 por 5. Ok? Então essas coisas de você criar vetores simples, de maneira simples. Você pode criar vetores aleatórios, tipo rand3 ou rand-n, que aí são cada elemento de uma distribuição normal, com média variância 0, 1, respectivamente. E a graça disso tudo é que quando você tem vetores e matrizes, você pode fazer as operações matriciais, as operações de álgebra linear, muito facilmente. Então, por exemplo, eu tenho um vetor de 1s e eu crio uma matriz aleatória, 3 por 3. Quando eu faço A vezes V, ele entende automaticamente. Tá? Então, essa operação de produto A por V, se eu tivesse numa linguagem de baixo nível, eu teria que abrir em 2 fors. Um para poder passar pelos índices da resposta e outro para passar pelos índices da entrada. Okay? Então aqui é só A vezes V e ela entende simplesmente. Se você fizer V mais W, ele entende. V mais 2W. 3V menos 4W. Todas as operações de álgebra linear tradicionais. Se eu quiser fazer o produto interno, eu uso o pacote Linear Algebra e faço dot. Se eu quiser a norma ou magnitude de um vetor, norm, certo? E eu tenho várias coisas aqui dentro desse Linear Algebra que são úteis para álgebra linear. Beleza? Então, o básico do básico é eu consigo trabalhar como se fossem variáveis normais. Tá. Então, por que é fácil de usar isso? Porque só fazer for simplificado é ok, mas não é o que vende. Então, o que vende? O que vende é, por exemplo, eu criar um vetor aqui, B. Então, B é A vezes 1s. Isso quer dizer que a solução do sistema AX igual a B vai ser o vetor de 1s. Um minuto. Ok? Então, a solução do sistema AX igual a B é o vetor de 1s. E para calcular a solução do sistema, eu faço A barra B. Ok? Então, esse barra invertido aqui é uma função que automaticamente resolve o sistema AX igual a B. Tá? Então, a função AX igual a... Desculpa. Então, a função barra invertida ela é bastante útil quando você está trabalhando, por exemplo, na disciplina de cálculo numérico, ou numa disciplina de otimização, numa disciplina específica que envolve a resolução de sistemas lineares, mas cuja resolução não é o ponto principal. Então, por exemplo, se eu estiver ensinando otimização, para calcular um médio de Newton, eu preciso resolver um sistema linear. Não importa nesse momento inicial como, tá? A gente vai ver que na prática importaria, mas a priori não. Só na parte avançada da disciplina. Então a primeira coisa aqui é resolver o sistema linear A barra B. Então, segundo, eu tenho inv A, que me dá a inversa dessa matriz. E esse inv A vezes B vai ser a mesma coisa, quase,
que resolver A barra B. Mesma coisa quase, por quê? Porque teoricamente é a mesma coisa. Na prática, não é, porque você tem erros numéricos. Que mais? Outras funções interessantes de matrizes. Determinante da matriz. Se eu quiser a norma diferente, então a norma de V é a norma 2. Mas se eu fizer norma V1, isso daqui é a norma dada por somatório do módulo dos elementos. Tá? Então lembrando que o meu vetor V é o vetor 1, 1, 1, então a norma de V é 1 mais 1 mais 1. Então a norma de V inf, a norma infinito, é o máximo do módulo. Ok? Então as normas, a norma V, a magnitude, ela é bastante tradicional, porque a gente vê em GA já. Inclusive potencialmente a gente já viu no ensino médio como módulo ou magnitude de um vetor. Mas a gente generaliza isso em álgebra linear. E a norma 1 e a norma infinito são úteis para outros objetivos. Por exemplo, a norma 1 é bastante usada em machine learning. Você vai trabalhar com a norma 1 quando você está fazendo regularização, por exemplo. Tá? Então é importante saber essas coisas. Então, a norma de matriz que faça a mesma operação que a gente está falando da norma 2, nesse caso a norma de matriz 2, seria, não é a norma 2 nesse caso, para ser mais exato, um somatório em I do somatório em J do módulo de A e J ao quadrado. Ok? Essa norma 2 aqui é chamada norma de Frobenius também. Tá? Esse é o nome mais comum, essa norma. Se você quiser a norma 2 definida pelo operador, vou fazer só a norma assim, que é a norma definida pelo Supremo, pode calcular com OP-norm, ok? Então essa sintaxe é um pouco nova, antes era VEC-norm, se tiver com uma versão do Julia mais antiga. Ok? Então norm de matriz, OP-norm. OP-norm não é tão usado em geral, porque ela é cara de se calcular, mas você tem algumas normas que são razoáveis, tipo a norma de operador 1 e é infinito. Tem que ver qual que é a sua utilidade disso. Ok? Então, pessoal, quando você vai trabalhar com vetores, você tem sempre o trabalho matemático que você está fazendo, que você quer fazer resolução de sistemas, subespaços e tudo mais. Mas às vezes o que você quer é só guardar elementos. Então é o que em inglês chama de array. Tá? Então vetores como array, do tipo array, ou lista, às vezes a gente traduz. Esses vetores são coisas, eu vou colocar como lista assim, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem uma lista de elementos. É a mesma coisa, tá? Não tem diferenciação nenhuma. Parece que são coisas diferentes, mas não são. Então se eu fizer a norma de L, ele entende como um vetor, tá? Então lista e vetor matemático são iguais. No entanto, a gente às vezes quer fazer algumas operações que são mais focadas em trabalhar com listas, ok? Toda vez que você quer fazer uma operação que você já sabe fazer no elemento e você quer fazer em cada elemento de uma matriz ou de um vetor, você vai usar ponto. Por exemplo, exponencial de 2, a gente sabe calcular exponencial do número 2. Mas se eu quiser calcular a exponencial de cada elemento de L, então aqui, se eu calcular a exponencial de L direto, ele vai falhar. Ele não está definido para isso. O que você vai fazer é escrever exp ponto e o L lá dentro. Exp ponto quer dizer, calcule essa função exponencial em cada ponto do L. Tá? Na prática é mais um mnemônico para a gente lembrar o que significa esse ponto. Então isso funciona para qualquer uma das funções que a gente tinha antes. Então a gente calculou log, por exemplo, na aula passada. Então, log de L funciona direto. Se você definir uma função, também funciona. Então, se você fizer a função f de x igual a x vezes exponencial de x, e aí se fizer
f.l, ele entende, tá? Então não é uma coisa restrita às funções do Julia. Se eu quiser criar a matriz passando cada um dos elementos, uma situação bastante comum também. Por exemplo, se eu tenho a matriz 4, 5, 4.0, 5, 1, menos 1. Tá? Quando eu coloco colchetes e eu começo a escrever, é a mesma sintaxe de escrever uma lista de coisas que estava aqui em cima. Tá? 1,2,3,4. Só que quando eu coloco vírgula, ele entende como sendo um vetor em pé. Tá? Então, colocando um embaixo do outro. Para colocar um do lado do outro, eu coloco espaço. Tá? Então, eu coloco espaços, os números que eu quero, ponto e vírgula para ir para a próxima linha e outros números. Tá? Se eu fizer com espaços, só um vetor, ele vai virar uma matriz 1 por n. Ok? Então ele entende, ele diferencia o que é vetor e o que é matriz por essa maneira de você escrever. Todas as operações que a gente quer fazer, às vezes, que a gente quer fazer num vetor elemento a elemento, você coloca ponto. Então, em particular, a gente tinha V e W, e eu podia somar os dois. Antes, quando eu tinha criado o V. Então, vou criar V e W aleatórios aqui. Então, eu podia fazer V mais W. Agora, se eu quiser multiplicar cada elemento de V por cada elemento de W correspondente, eu quero fazer V ponto vezes W. Então, aqui eu estou pegando cada elemento de V e multiplicando por cada elemento de W. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que eu fazer um Y e fazer um for de 1 a 3. E aqui eu já aproveito para ensinar acesso de vetor. Então, para você acessar um elemento de um vetor, você usa WI, acesso por colchetes, e começa no 1, beleza? Então aqui a gente está usando o for, que a gente viu na aula passada, e 1 a 3, então eu tenho que fazer nos elementos 1, 2 e 3, variando no I. Então fica y1 igual a v1 vezes w1, y2, v2 vezes w2. E o y é exatamente esse vetor aqui em cima. Tá? É a mesma operação. Funciona para a matriz também da mesma maneira. Então se eu tenho A, se eu fizer A ao quadrado, ele está fazendo a definição matemática de A ao quadrado, que é A vezes A. E se eu quiser cada elemento ao quadrado, eu coloco A ponto elevado ao quadrado. Beleza? 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. E assim por diante. 1 e 1. Tudo bem? Então isso daqui é bastante útil para fazer gráfico. Então eu tenho todo um tutorial de plots, que vocês podem dar uma olhada online. Mas a ideia básica é, se eu quero fazer o gráfico da função x vezes EAX. Tá? Então aqui eu não vou... Eu vou instalar brevemente o pacote de plots, então isso deve demorar um tempinho. Então, se prepara para o corte. Então, beleza, pessoal. Instalei aqui o plots. Dei uma olhada depois no vídeo particular para ver como é que eu instalo tudo isso. Então, só para mostrar o exemplo, eu tenho a função x exponencial de menos x, função tradicional que eu uso em cálculo numérico, e eu quero desenhar ela no intervalo 0 e 1. Então, o que eu vou fazer é criar vários valores entre 0 e 1. Então, uso range, por exemplo. Ou, de uma maneira mais simples, 0,2.001, 1.0. Então, lembra que isso daqui vai de 0 a 1 com o intervalo de 0,01. Tá? E eu quero o y correspondente de cada uma dessas coisas. Então, f.xg. Então, xg, que eu chamo de x do grid, e o y do grid. Então, plot xg, yg, e a função x e a menos x. Tá? Veja que no 0 isso daqui dá 0, e no 1 vai dar exponencial de menos 1. Então aqui 0, 0, exponencial de menos 1, 0, 3, alguma coisa. Então eu costumo fazer a função x e a x menos 1 entre 0 e 1, porque o exercício em cálculo numérico é achar o valor aqui, onde ela passa no 0, tá? Nessa altura 0 aqui.
Então esse aqui é o começo dessa aula que eu faço em cálculo numérico, que é desenhar a função. Então aqui eu desenhei com xg e mostrando qual que é o y correspondente. Tá? Então esse aqui é um uso bastante comum de você aplicar a função em vários valores de um vetor. Tudo bem? Então, coisas mais álgebra linear agora. Assim, claro, o que eu fiz aqui com exponencial no valor, eu posso fazer com exponencial de uma matriz, tá? Então tem a matriz A. Se eu fizer exponencial ponto A, é exponencial de cada elemento da matriz A, tá? Então aqui, como eu falei também no começo, se eu crio uma matriz aleatória 3, 3 e eu faço A vezes 1 de 3, isso quer dizer que a solução do sistema A barra B é o vetor de uns, que foi o que eu usei para criar isso daqui. Inclusive você pode verificar que AX é próximo de B, fazendo a norma de A vezes X menos B. Bem? Então, isso daqui tem que dar lá por 10 a menos alguma coisa. Só um minutinho. Eu não rodei isso de novo, foi por isso, tá? Então aqui a norma de A vezes X menos B. 5 blá 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 vezes 10 a menos 17. Então 10 a menos 17 é um valor muito pequeno, tá? Principalmente em relação a 1. Então isso daqui realmente é próximo de 1. Desculpa. Esse AX é realmente próximo de B. Ok. Quando eu faço A barra B, eu estou resolvendo o sistema de alguma maneira que eu não sei explicar imediatamente. A priori, porque não me interessa. Mas quando eu tenho alguma informação privilegiada, ou quando eu quero fazer mais do que a resolução de um sistema, eu, em geral, me preocupo com o que eu estou usando. Tá? Então isso daqui que é uma das bases de toda a computação científica. Diria que 90% do tempo que você está resolvendo algum problema é a resolução do sistema, tá? Em geral, é isso que acontece. Uma das coisas mais complicadas de se fazer é a resolução do sistema de maneira eficiente. Em otimização mesmo, você vai trabalhar com um problema com 1 milhão de variáveis. Você vai ter uma matriz lá que é bastante esparsa, 1 milhão por 1 milhão. Você precisa conseguir resolver esse sistema muito rápido para conseguir fazer uma iteração, tá? Então o seu tempo fica preso lá. Então você precisa fazer decomposições de maneira eficiente, tá? Existem outras maneiras de resolver o sistema, mas aqui em particular, que é do Standard Lib, do Julia, é resolver sistemas. Então eu tenho algumas decomposições. Então se eu entrar... Eu não sei se o Julia tem alguma coisa que eu possa buscar aqui com decompositions. Infelizmente não. Mas se eu olhar no Help Online, eu tenho as decomposições que o Julia permite. As tradicionais são LU. Então LU de A. Okay? Então ele tem um vetor L e... Desculpa, uma matriz L e uma matriz U. Tudo bem? Que eu posso fazer LU igual a LU de A. E ele vai ter uma L e uma U. Assim como eu posso fazer também F igual a LU de A, onde ele vai ter um elemento F. E eu posso usar F barra B. É a mesma ideia, só que esse F aqui é uma estrutura, que a gente vai ver na próxima aula, é uma estrutura que guarda os termos da decomposição LU. Se você olhar o tipo, você vê que ele é um tipo LU. Tá? Ele não é uma matriz, diferente da A. Então, array de dimensão 2. É uma matriz, ok? Então isso daqui é um tipo diferente. A outra decomposição muito comum é a decomposição QR. A decomposição QR de A tem um Q e um R. E funciona da mesma maneira. Você consegue acessar elementos particulares. Então F igual a Q. E você pode acessar fazendo aquilo que eu fiz em cima, de separar LU e receber os dois. Ou de uma maneira mais comum, vou fazer F ponto e ver o que tem dentro. F.Q, F.R. Outra decomposição extremamente importante é a decomposição de Cholesky. A decomposição de Cholesky ela é feita por matrizes definidas positivas. Então aqui eu vou criar uma matriz definida positiva.
tá? Então quem estiver fazendo cálculo numérico ou álgebra linear ou até mesmo análise numérica, fica como exercício mostrar que essa daqui, que essa matriz é definida positiva, sempre. Então aqui eu tenho a A dessa maneira, ela é definida positiva, e eu vou criar um G igual a Cholesky de A. Então a decomposição de Cholesky vai retornar um fator superior G. No caso eu chamei de G, mas ele chama de U, ok? Então se eu fizer G.U transposto vezes G.U, é a própria matriz A, que está aqui atrás, embaixo. Beleza? Então, decomposições matriciais são bastante importantes, a gente usa ela para várias coisas. Uma outra muito importante é a decomposição SVD. Então aqui eu vou fazer SVD igual a SVD de A. A decomposição SVD tem a matriz à esquerda U, valores singulares, e os vetores singulares da direita. Beleza? São algumas das decomposições principais que vocês veem. Além dessas decomposições, tem uma outra decomposição que a gente acaba vendo em álgebra linear mesmo. Eu não lembro se a gente vê em ensino médio, faz tempo que eu vi isso, eu não lembro se está no ensino médio. E essa é muito mais comum, a gente vê, antes de ver o que é uma decomposição, a gente já vê esse assunto, que é autovalores e autovetores. E autovalores e autovetores em Julia é simplesmente usar eigen. Então, eigen é o alto de autovalor e autovetor, em inglês, tá? Então, eigen values e o eigen vectors. São os nomes em inglês que tem. Okay? Em inglês funciona bem fazer isso. Em português não ia dar muito certo. Última coisa dessa aula, pessoal, concatenação. Então, quando você tem duas matrizes, você quer juntar. Eu acabei usando aqui, inclusive, esqueci que eu nem falei disso. Mas suponha que você tem uma matriz A e você quer juntar com uma matriz B do lado. Vou fazer A, B. Então, o que eu fiz é fingir que A e B fossem números e eu criei uma matriz 1 por 2 com esses números. E ele entende. Então, eu posso criar uma matriz AB, B' zeros, por exemplo. Então ele colocou a matriz A aqui, nesses 4 elementos, B aqui nesses outros, B transposta aqui nesses 2 e 0, 0 aqui. Ok? Então você pode fazer coisas interessantes também, como A, zeros, 2. Você pode fazer A e I. E ele automaticamente coloca identidade ali. Então isso é uma coisa mágica que tem. Não lembro se eu posso colocar assim, ele entende. Tá? E A transposto I. E ele entende, consegue fazer isso daqui tudo. Beleza? Então isso aqui é a concatenação. Você pode fazer com vetores também. Tem um vetor 2 por 2. Desculpa, 2 por 1. Então, AV, V', 0. Ele faz. Beleza? Então a nossa aula de vetores matrizes é essa. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal.